capital especulativo imobiliário, né, e o capital imobiliário também produtivo, né, as grandes construtoras, elas têm um peso que elas passam a ditar as normas de produção da cidade. Né? Então, quando se vai fazer uma obra, uma intervenção urbana, uma operação urbana, está em jogo ali os interesses do capital imobiliário. E geralmente, os interesses do capital imobiliário chocam com os interesses de uma outra lógica de apropriação da cidade, de uma apropriação coletiva de uma cidade que que ofereça os serviços de qualidade para as pessoas. Vou dar um exemplo simples, né? A questão da mobilidade. Hoje as grandes cidades vivem um quadro de que as pessoas não têm direito de ir e vir, né? Não tem como. O transporte público deixa de ser um direito e se transforma numa mercadoria, né? Poucas empresas dominam o setor, dominam, né, as licitações, aplicam taxas abusivas, e isso faz com que os trabalhadores não possam se locomover, né, que é uma das questões mais essenciais, né, não possam se locomover no espaço em que vivem. Porque E aí, qual que é a lógica que está por trás disso? É uma lógica de privilegiar a mobilidade individual particular, em prejuízo da mobilidade pública, coletiva, né? Então, são grandes rodovias, não são grandes viadutos, as pessoas não transitam pelos viadutos. Então, o que está em jogo não é atender as pessoas, mas atender aos carros. E para que atender os carros? Para atender as grandes, né, empresas automobilísticas. Então, esse é um exemplo de como que, né, atender aos interesses, né, não só do capital imobiliário, mas também do capital como um todo, chocam, né, na maior parte das vezes, com o atendimento das pessoas, né? A dignidade da pessoa humana, o direito à moradia, a mobilidade, o acesso ao serviço, tudo isso é tido como secundário quando o que está em jogo é lucrar com a produção do espaço urbano e com a forma de apropriar o espaço urbano. Bom, nós, dentro das Brigadas Populares, temos uma linha de que a luta pela reforma urbana ela deve ser casada com a luta também pela reforma agrária. Em grande medida, o caos urbano que existe hoje é em função da não existência de uma reforma agrária estrutural e popular, né? Porque existem vários modelos, tanto de reforma agrária como de reforma urbana. O fato, né, o avanço das forças produtivas no campo gerou um excedente no campo, esse excedente migrou para as cidades e passou a ser excedente nas cidades, né? Só que passou a ser um excedente num ambiente muito mais hostil, digamos assim, né? Então, é preciso que, né, as organizações que se reivindicam urbanas também reivindiquem, né, a superação das contradições do campo. Porque grande parte das contradições das cidades são fruto das contradições do campo. E da mesma forma que as organizações camponesas que reivindicam a luta pela reforma agrária também reivindiquem, né, a luta pela reforma urbana, que são duas lutas que caminham juntas e que a superação das contradições do espaço urbano está vinculada também à superação das contradições do meio rural e vice-versa. Então é uma via de mão dupla. E a cidade oferece de fato essas 1000 possibilidades de acumular força do ponto de vista da organização popular, organizar os trabalhadores não só no espaço da fábrica, né, como os sindicatos buscam fazer, hoje vivendo um quadro mais de refluxo das lutas, mas organizar os trabalhadores também nos seus territórios, a partir das suas demandas, dentro das suas comunidades, dentro das periferias.